Muito bom dia, sejam todos bem-vindos às quartas-feiras do sofá aqui no programa Algo a Mais. E hoje o nosso assunto é um assunto sério, mas que vai ser debatido, vai ser conversado de uma forma bem leve, pessoal. Algo que está na pauta e foi julgado há pouco tempo, a tese da legítima defesa da honra. Então, eu estarei aqui com a Ângela Bristotti, que é advogada, e com a Rosângela Matos, da Complicando Relações, que é a minha parceira das quartas-feiras do sofá. Então, fique conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar a nossa pauta de hoje, eu gostaria de agradecer primeiramente a todos que fazem acontecer o programa Algo a Mais, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã. A Kiron Centro Cultural, a Manfi Produtos Alimentícios, a Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos aqui para mim, e o RP Mercados. Então, pessoal, o meu bom dia agora para você que está em casa e para as meninas que estão aqui comigo. Bom dia, gurias. Bom dia. Tudo certo? Pois é. Então, meninas, hoje o nosso papo vai ser sobre a tal tese, né? Da legítima da defesa da honra. E para isso, meninas, antes de iniciarmos e entrarmos nesse assunto, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Ângela. Bom dia, Laura. Bom dia, pessoal de casa. Mais uma vez, sou muito grata por estar aqui na companhia de vocês. É sempre muito proveitoso, muito engrandecedor fazer parte do Algo a Mais. Eu sou advogada, milito aqui na cidade de Nova Prata e gosto muito das pautas que se referem aos direitos das mulheres. E mais uma vez estou aqui para contribuir, fazer uma pequena contribuição no nosso debate. Com certeza, e sempre muito bem feitas as tuas colocações, Ângela, então muito obrigada. Rô, bom dia, meninas. Bom dia. Que bom estar aqui mais uma quarta-feira. É isso aí. E o assunto hoje é um assunto sério, mas um assunto que voltou a ser comentado depois de tanto tempo. Muitas pessoas em casa podem até estar se perguntando nesse momento, mas por que esse tema agora? E a Ângela vai explicar pra gente por que esse tema voltou a ser assunto debatido. E nós precisamos falar sobre feminicídio, nós precisamos falar sobre os direitos das mulheres, nós precisamos falar ainda sobre uma sociedade machista. Isso é importante porque as coisas continuam acontecendo, os fatos continuam acontecendo. E é muito bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, para você de casa, sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações. E todos os dias eu ajudo mulheres e casais de todo o Brasil que querem ter uma relação mais descomplicada. É isso aí, muito obrigada, Rô. E pensando que assuntos como esse sempre acabam lá dentro de casa tendo, né, um impacto. Então, por isso, hoje, chamar atenção para essa questão, né? Porque, por vezes, é na família que se percebe as primeiras agressões, é na família entre marido e mulher, por vezes entre pais e filhos, mas eu tô falando em questões de agressões, né? Mas aqui a gente vai falar sobre isso mesmo, né, Rô, hoje. E é importante porque final de semana aconteceu um fato em uma festa clandestina e o olhar foi muito mais para a festa clandestina do que para a agressão que aconteceu. Então, os comentários eram muito sobre bem feito, o que estava fazendo na festa, mas não era sobre isso. Obviamente, não era momento para uma festa clandestina, mas a agressão foi séria. Eu acredito que ela ainda está internada em Passo Fundo, maxilar quebrado, dentes quebrados, enfim, uma série de lesões graves. E o olhar foi muito mais para o fato da festa do que para a agressão. Então, eu acredito que ele foi preso ontem e ele já tinha agredido outras parceiras. Ele agrediu 4 mulheres na festa que foram tentar ajudar ela. Só para que as pessoas possam entrar um pouquinho mais, já que tu estás comentando o caso, onde que aconteceu e como é que foi? Eu não sei exatamente a cidade, mas foi uma cidade aqui próxima, acho até que foi em Siríaco, alguma coisa assim, certo. Né? A cidade, uma festa clandestina com mais ou menos 20 pessoas. A polícia foi chamada, quando chegou ao local, o agressor já tinha fugido, inclusive ele roubou um carro e fugiu do local. E o olhar foi muito das pessoas, né? E aí os comentários eram para a festa clandestina,
que não era o correto naquele momento, não é, né? Mas eu me dei ao trabalho de ler os comentários. Mais de 300 comentários na publicação do que aconteceu. E as pessoas não estavam falando da agressão. Muito, assim, número reduzido de pessoas. O olhar era muito mais para a festa. E não, nós estamos falando de um movimento que ainda existe de o homem ter poder sobre a mulher. Ela não era mais nem parceira dele, ela é ex-namorada dele. Ele chegou na festa, viu ela conversando com uma outra pessoa e começou a agredir ela. E todas as pessoas que foram tentar socorrer ela foram agredidas também. Então, ele foi preso em Passo Fundo ontem ou anteontem e e descobriram uma ficha enorme já de outras agressões. Então, isso continua acontecendo, Laura. Que horror, né, Rosângela? Pensando que era, inclusive, um ex-parceiro, né? As pessoas se sentem no direito ainda de comandar a vida das outras, mesmo... Então, quer dizer, aí faltou... Claro, que tem a questão do machismo, de dizer ela que fez algo pra mim, ou ela que está devendo algo pra mim. Porém, tem essa questão que essa pessoa também precisava de uma ajuda, que por vezes não é procurada porque eu sou autossuficiente, não preciso de ajuda de ninguém, e acaba por fazer uma agressão dentro de um contexto completamente fora e que não haveria... Não, e assim, o quanto isso ainda é natural. É natural ainda o homem ter poder sobre a mulher. É natural. Então, quando a gente pensa nesse fato, que não é um fato isolado, quantos casos aconteceram na última semana no Brasil, se nós formos pesquisar, mas um fato próximo, e aí as pessoas provavelmente sabem, né, viram a notícia nas redes sociais, mas por que isso é importante falar, Laura? Porque se isso estivesse acontecendo em um outro formato, há 200 anos, há 100 anos, há 50, 60 anos, essa mulher, se ela tivesse sido morta, ela poderia ser, no final, a culpada da história, né? Porque ele poderia utilizar como argumento, né, os defensores dele, de que ele estava protegendo a honra dele. Então a partir do momento que uma mulher é morta e ela vira réu, porque ela não tem mais como contar o lado dela da história. E como que uma mulher que foi agredida por fazer escolhas sobre a sua própria vida não tem esse poder? Então vamos defender a honra de um homem que matou? Não acredito que isso seja nem motivo para uma conversa, mas infelizmente é um assunto a ser debatido sempre, Laura. Sempre precisa ser conversado esse assunto, porque não acabou, não vai acabar tão cedo, e quanto mais mulheres tiverem consciência disso, que amor não fere, que amor não maltrata, que amor não mata, mais nós vamos ter mulheres empoderadas que não vão aceitar esse tipo de relacionamento. Com certeza. Então agora, Ângela, para que a gente possa entender um pouquinho, para quem não conhece esta tese, para quem não sabe dessa história, gostaria que tu expusesse um pouquinho de como essa tese foi criada e utilizada durante muitos anos e por que há pouco foi repensada e foi votada. Certo. Até para... Aproveitando o gancho que vocês já fizeram, né, excelente introdução do assunto, né, até para a gente começar a debater sobre essa questão da tese da legítima defesa da honra. Eu começo a minha fala dizendo que veio à tona recentemente essa questão através de uma ADPF 779, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma palavra um pouquinho complicada, mas no ramo jurídico, no caso, essa tese ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal e os ministros, em uma sessão de plenário, né, um julgamento de plenário, entenderam pela inconstitucionalidade dessa tese. Em resumo, não existe na nossa legislação penal algum inciso, enfim, alguma referência sobre a legítima defesa da honra. Apenas tem uma menção sobre a legítima defesa, que é quando uma pessoa está sofrendo um mal injusto ou prestes a sofrer, enfim, o agente pode se insurgir e evitar essa agressão. Porém, essa tese da legítima defesa da honra há muito vem sendo utilizada, principalmente em julgamentos de tribunal do júri, quando se trata de crimes dolosos contra a vida,
mais preponderantemente em casos de feminicídio, é um argumento utilizado pela defesa, né, do réu que matou, enfim, ou tentou matar sua companheira, ex-companheira, enfim, a fim de buscar uma absolvição ou uma diminuição de pena. Então, através dessa ação, que foi conduzida por um partido político, chegou-se ao STF a fim de discutir se cabia ainda suscitar essa tese em uma defesa. Os ministros do Supremo entenderam que não é mais pertinente, e a partir dessa decisão, então, ficou determinado a proibição, bem dizer, né, em termos mais simples, da defesa suscitar esse argumento em um plenário do júri. Lembrando que o plenário do júri é composto por cidadãos comuns, né, para julgar crimes dolosos contra a vida. Ou seja, são pessoas leigas no assunto, não são da área jurídica, tampouco juízes, né, que é um procedimento democrático que as pessoas opinam se o determinado réu deve ser absolvido ou não. Então, nesse ambiente de plenário, a defesa se utilizava desses argumentos e, por muitas vezes, era um argumento acatado. Ou seja, o homem matou a mulher para defender sua honra. Uma mulher que, por vezes, já tinha seguido sua vida, estava divorciada, separada, ou cometeu algum adultério e o homem ficou sabendo. Então, a justificativa para matá-la pautou-se nessa defesa da honra. O que ficou decidido, então, é que não pode mais ser utilizado essa tese. Incrivelmente, em plena 2021, ainda estamos debatendo isso. Mas é importante dizer que existem argumentações mais profundas no sentido da plenitude de defesa, que é garantia constitucional do réu, enfim. Não vou entrar nesse âmbito. A gente vai ponderar os prós e contras, enfim, da utilização dessa tese, né? Até para não se tornar uma coisa amassante e muito técnica. Mas, enfim, para trazer um pouquinho do contexto histórico, esse argumento da legítima defesa da honra, ele veio à tona no caso emblemático da morte da Ângela Diniz, cometida pelo seu companheiro Doc Street. Na época, nos anos mais ou menos 1970, o Doc Street, que era uma pessoa famosa em Minas Gerais, e a Ângela Diniz era uma socialite, ele matou ela porque ele insinua, enfim, no julgamento, que ele entendeu que ela estava dando em cima de outra mulher. Então, com 4 tiros, ele matou a Ângela Diniz na Praia dos Ossos. Esse fato, ele ganhou grande repercussão na época, e até hoje ele possui uma série de podcasts que fala sobre. É muito interessante ouvir sobre o caso, sobre por que ao primeiro julgamento o Doca foi absolvido na utilização desse argumento da legítima defesa da honra. Os jurados entenderam que ele simplesmente matou para defender sua honra, e isso isso plausível, um argumento plausível. Ao depois vieram manifestações dos movimentos feministas, e, enfim, muitas outras mortes se sucederam pelos mesmos motivos. A mulher divorciada foi morta pelo marido, uma vez que seguiu sua vida. O seu, que nem a Rosângela falou, o direito dela seguir sua vida. E isso suscitava essa legítima defesa da honra do homem. Então, é o julgamento emblemático que eu pego como exemplo. Porém, atualmente, recentemente, enfim, essa tese sempre é suscitada também nos casos de feminicídio. Então, por isso, a discussão é pertinente, uma vez que eu acredito que tenha muitas pessoas que acreditem que é um argumento razoável, porém não é. Existem valores jurídicos que são muito maiores que a honra. Uma delas é a vida, por óbvio, né? Então, não são bens jurídicos congruentes, né? Vou matar alguém para defender a minha honra. Foi nesse sentido o julgamento recente. Com certeza, Ângela. Pensando por esse lado, quantas e quantas pessoas ainda hoje, dentro das suas casas, são agredidas por alguém de dentro, né? Seu marido, seu parceiro. Imaginar
coisas, né? Sabe-se que muitas vezes a pessoa ela tem o costume de fazer uso do álcool diariamente, chega em casa, já tá alterado e por vezes acabando em agressão e tudo mais, e dizendo, poxa, porque... Então são relatos que a gente acaba vendo por vezes de pessoas que hoje mesmo vivem essa situação. E Rosângela, pensando, essa mulher que está em casa sendo agredida, porque a gente entende que a primeira parte é a agressão, e após isso vem a questão de perder a vida mesmo. Aí, no caso, se fores pensar o que essa menina do final de semana passou, óbvio, a gente tá falando que a questão da festa clandestina é uma coisa e estavam todos errados e todos deveriam pagar por isso, ok? Homem, mulher, quem fosse que estivesse lá. Agora, tem a questão da agressão de um ex-namorado em cima de uma mulher que, por vezes, também tem condições menores de se defender e tudo mais, né? E acaba por sofrer essa agressão. E para a sociedade tá tudo bem, como colocamos no início. O problema era a festa e não a agressão que ela havia sofrido. Ah, mas ela não era uma boa pessoa. Gente, ninguém está falando nada que não se coloca, mas a agressão não justifica. Como sempre, a agressão não justifica. E é aí que se perde a razão, né? Acho que na hora que a pessoa acaba por agredir, ela perdeu a razão dela. E um ponto, Laura, nisso é não só na questão do feminicídio, mas na questão do estupro também, né? Trazer à tona um entendimento ou um lado de que a vítima culpada, não, mas a culpa era a roupa, a culpa era o posicionamento, a culpa foi a traição, sempre tem uma justificativa, mas não existe justificativa para uma agressão. E um ponto importante nisso, aí vem uma questão diferente que até a Ângela pode falar mais. Se você tem o teu carro roubado, Laura, ninguém vai te perguntar por que tu comprou um carro novo. Ninguém vai te questionar por que roubaram o teu Rolex, que custa uma quantia considerável. Ninguém questiona quando se envolve com a questão de patrimônio. Por que tu tinha uma casa bonita? Por quê? Não, mas quando a gente fala do comportamento da mulher, então esse comportamento é questionável. A postura da mulher é questionável. E é importante falar disso porque se imagina, né, quem vive uma relação tóxica, vive uma relação abusiva e que muitas vezes não está ainda no nível de uma agressão que ela fica realmente machucada, mas ela já está sofrendo algum tipo de agressão, ela não imagina que vai chegar a esse ponto. Ela não imagina que isso vai acontecer. E é possível que aconteça, porque nós estamos falando do último estágio. Antes disso, muitas coisas vão acontecendo. Mas é importante debater sobre esse assunto, até para que as pessoas, porque como bem a Ângela falou, o júri é composto de pessoas que são leigas, pessoas que estão vivendo uma vida normal e que são chamadas, né, Ângela, para esse júri. Então, é importante debater para que as pessoas comecem a ver as coisas de uma forma diferente, Laura, porque muitas vezes nós temos mulheres julgando outras mulheres nesse sentido também. Então, nesse caso que eu trouxe no início, que foi comentado amplamente no final de semana, e eu vi algumas pessoas, inclusive, se posicionando nas suas redes sociais sobre o tema, e que o foco ali deveria ser a agressão que ocorreu, o que aconteceu com aquela mulher, peraí, a mulher tem poder sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre o seu corpo. A partir do momento que uma pessoa não quer mais estar em uma relação, ela tem todo o poder de sair daquela relação, ir embora e se sentir segura. Porque se eu não posso sair de um relacionamento porque eu posso ser morta, nós estamos vivendo tudo muito errado. É isso aí. E, Ângela, pelo ponto de vista, pelo teu ponto de vista, na hora em que se julga um caso, eu tô falando então agora um pouco antes, que é a agressão, que é formas que uma mulher acaba sofrendo nas mãos, muitas vezes, do seu parceiro. Quando essa mulher, ela procura uma ajuda e ela tenta
Em outros programas já falamos que essa mulher, ela tem o poder de pedir para que essa pessoa não se aproxime dela e tudo mais. Mas hoje se leva em conta, por exemplo, se houve alguma traição, se leva em conta esse lado ou não. Hoje se leva em conta a vida, como está indo, por exemplo, o casal, querem se separar, a mulher quer, o homem não quer, mas como é que se vê esse lado sobre a relação deles perante o Certo, direito? Então, juridicamente falando, o adultério não configura crime, sabe? A mulher tem o livre-arbítrio, assim como o homem tem, sabe? Mas é claro que o peso que recai sobre uma mulher é sempre maior, porque, conforme vocês já expuseram, vivemos numa sociedade machista ainda, e temos muitos paradigmas para vencer, para sobrepor, e o empoderamento da mulher tem que ser construído diariamente. Que nem a Rosângela falou, além de superar essa questão da legítima defesa da honra, as mulheres, por exemplo, que vão ser juradas, já tem que ter uma mentalidade sobre os bens jurídicos que realmente importam, a dignidade da pessoa, a vida, a paridade ou não discriminação de sexo, gênero, cor, enfim. Mas voltando para a tua pergunta, Laura, desculpa, saindo da linha, não é levado em consideração, por exemplo, no deferimento de uma medida protetiva, quando a mulher pede por isso, lá na delegacia, quando ela apresenta sua denúncia de uma agressão, enfim, em face do companheiro, ela não precisa trazer à tona o que aconteceu, ela só conta que foi vítima da ameaça, da agressão, enfim, e isso é analisado pelas autoridades competentes a fim de deferir para ela uma medida protetiva. O que seria essa medida protetiva? O afastamento do agressor do lar que ela reside, ou a colocação dela em algum lar de acolhimento, que conforme a Lei Maria da Penha existe essa previsão, porém aqui em Nova Prata ainda não temos uma casa de acolhimento, enfim, não temos alguns instrumentos previstos na Lei Maria da Penha, mas as medidas protetivas existem, elas são amplamente utilizadas, né, para as mulheres vítimas de agressões. Outra medida protetiva, por exemplo, é a proibição do agressor se aproximar a tantos metros, né, ele tem que ficar, enfim, 200, 300 metros de distância, não entrar em contato por WhatsApp, telefone, enfim, existem diversas maneiras de evitar esse contato e de forma alguma, ao meu ver, a questão de um eventual adultério, enfim, tem que vir à tona para prejudicar essa mulher. Entende? Não somos juízes de moral e bons costumes. Certo? Então, entende-se que a tese por aí já cai por terra. Exato. Até porque ela não é prevista no nosso ordenamento jurídico, não está na lei. Ela é uma construção, né, já que na defesa do tribunal do júri é possível a utilização de elementos jurídicos e extrajurídicos, que é onde se enquadra essa tese que envolve a honra da pessoa que matou a mulher, no caso. É isso aí. Então, pessoal, espero que estejam compreendendo hoje o nosso papo, porque justamente em 2021 precisa se falar sobre isso. Então, fiquem conosco, estamos indo para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o nosso papo. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas,
calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 24, teremos a presença do professor Rudinei Zorzo, com o tema A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre a tese da legítima defesa da honra, que foi votada há pouco tempo e sim, não existe mais essa colocação, essa ideia, até mesmo porque estamos aqui com a Ângela Bristotti, que é advogada e já expôs de quando iniciou-se a pensar nessa tese, ainda em 1970, mais ou menos, né, Ângela? E foi trazida há poucos dias o questionamento sobre ela, e sim, entende-se que ela não convém hoje a pensar na questão da honra para poder estar se... Vamos dizer, absolvendo do seu... de ter agido de tal forma, de ter assassinado alguém, né? Então, por esse lado, entendemos essa questão. E também a Rosângela trazendo outros casos de feminicídio, outros casos de pessoas que estão sofrendo em casa, em cárcere privado, ou estão sofrendo de formas ex-namorado, batendo na ex-namorada até... Enfim, isso já se torna algo que parece ser comum em ouvir, né? O que dói é que ainda é muito comum ouvir essas histórias e achar que talvez elas sejam, infelizmente acontecem. Mas não, estamos aqui para debater e saber que isso não é para estar acontecendo, e agressão, como falei no início, a pessoa perde a sua razão na hora que ela agride alguém, né? Então, dentro de todas as situações. Eu gostaria de estar comentando agora, recebi uma notícia de que nesta manhã, às 11 horas da manhã, o governo do estado estará inaugurando 8 salas das margaridas aqui no estado, em diferentes cidades. Então, hoje, dia 24/13, estão sendo inauguradas 8 salas aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que é muito importante, porque até eu vou pedir para a Ângela comentar um pouquinho sobre as salas, para que as pessoas possam entender que local é e para que serve, e sim fazer essa análise sobre elas. Mas sabemos que é algo muito bom nesta manhã saber que
8 salas estão sendo inauguradas nas nossas cidades. Com certeza, Laura. Essa é uma notícia muito bacana da gente divulgar, né? Haja vista que a Sala das Margaridas, ela tem por objetivo oferecer para a mulher vítima de agressões domésticas, familiares, enfim, um tratamento mais humanizado no âmbito da delegacia de polícia, né? Quando a mulher faz a sua denúncia junto a uma delegacia, junto à brigada, ela necessita, além de um amparo legal, de um amparo humanizado que possa oferecer para ela um tratamento psicológico, toda uma situação que não se trata apenas buscando um ressarcimento, uma punição, bem dizer, para o seu agressor, mas um conforto para ela, para que ela possa ser reinserida, para que ela possa voltar a ter a sua vida normal depois de um trauma, né? Que uma agressão, com certeza, é um trauma que deixa vestígios. Então, a Sala das Margaridas, ela tem esse objetivo, um deles, né? Trazer esse tratamento mais humanizado para que não fique aquela situação de delegacia de polícia apenas, né? Para que ela possa ter o mínimo de um conforto, o mínimo de um amparo de profissionais especializados na área. Com certeza. E tu sabes que, falando em relação a tudo que se pensa hoje, mulheres têm os mesmos direitos e deveres de um homem. E dentro de uma relação é isso, né, Rosângela? Direitos e deveres iguais. Se existe um combinado, que o combinado do casal é andar na linha, nenhum resolve. Porque a gente sabe que traição é algo que dói. Isso vai doer tanto para a mulher quanto para o homem, né, Rosângela? Mas existem os combinados e se os dois levarem para esse lado, tá tudo certo. Agora, quando foge do combinado, e isso ninguém está livre de que aconteça, entendemos que a melhor forma é talvez seguir de forma diferente com essa relação. Talvez terminar a relação, mas nunca ao passo de perder a razão, né, Rosângela? Não, e entender que se a relação faz sentido, se faz sentido continuar numa relação pós-traição ou não, que não é só a questão da traição, né, Laura? A questão do feminicídio é presente por várias razões e são, muitas vezes, motivos que nem são motivos, né? Toda relação abusiva é uma relação que envolve poder sobre o outro. A partir do momento que eu escolho viver um relacionamento, essa relação precisa ser boa. Vamos partir do princípio que parece assim, parece uma loucura falar isso às vezes, né? Mas, gente, relacionamento é pra ser bom, tá? Vocês que estão em casa, relacionamento é pra ser bom, é pra ser gostoso, é pra ser leve. Não é pra você viver uma coisa que você é pressionada, que você perde a autenticidade, que você precisa mensurar as palavras, que você precisa tomar cuidado, né? Esconder as facas dentro de casa. Não é nesse sentido, relacionamento não é isso, bom, amor não é isso. E a partir do momento que eu escolho ter um relacionamento, a comunicação é a chave. Não existe nenhum relacionamento bom sem comunicação. Então aconteceu a traição, né, que não é nem motivo para isso, para nada, na verdade. Mas queremos seguir com a relação, vamos alinhar e vamos seguir. Não queremos mais essa relação. Cada um segue a sua vida e vai por um caminho. E tá tudo bem, porque as pessoas vão se apaixonar de novo, as pessoas vão amar de novo, as pessoas vão seguir a vida. Mas o questionamento que eu sempre faço nessas situações, Laura, é: o que dá direito a um indivíduo pensar que tem poder sobre a vida do outro indivíduo, no caso? O que faz um homem pensar que ele tem direito sobre a vida de uma mulher? Os casos de denúncias, eles diminuíram ao longo do último ano, mas os casos de feminicídio não. Os casos de agressão com arma branca aumentaram significativamente. Então, a mulher estava e está com o agressor dentro de casa. Isso se intensificou com a questão da pandemia. Então, todo o ciclo da violência, ele também se intensificou, porque as tensões acabaram sendo maiores, e a gente sabe que o impacto financeiro está sendo muito grande, e para uma relação que já tem uma tensão, que ela existe a todo momento, tudo que acontece de novo na relação é pólvora. E isso vai fazendo com que essa mulher acabe virando saco de pancada de tudo que está acontecendo no mundo lá fora, dentro de casa. E muitas vezes ela não tem para quem pedir ajuda, porque
tá em isolamento, é lockdown, essa mulher às vezes não tem contato com ninguém. Então, é importante falar disso. Ou não deixam ela ter contato Não com deixam alguém. ela ter contato. Só que antes ela tinha o trabalho, ela tinha alguns movimentos de sair de casa e que às vezes esses movimentos possibilitavam pedir ajuda. Mas imagine essa mulher em casa, muitas vezes sem ter nenhum tipo de apoio. Eu vi que vários movimentos acabaram trabalhando em turnos diferentes, né? Grupos de mulheres que auxiliam outras mulheres na questão da violência doméstica, que conversavam com essas mulheres via aplicativo de WhatsApp, inclusive vários aplicativos foram criados, né? Aplicativos mesmo. E para conversar com elas de madrugada, quando o agressor dormia, elas mandavam mensagem para passar informações sobre o que estava acontecendo. Então, não dá pra gente pensar que porque não tá acontecendo na nossa família, às vezes a gente não sabe se não tá acontecendo na nossa família, né, na nossa casa, isso não está acontecendo no mundo, isso acontece todos os dias. E quantos casos de cárcere privado, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tem se falado, né, histórias que circulam e que às vezes a gente fica chocada, mas acontece, eu acredito que não faz muito, teve um caso até numa cidade próxima aqui, que aconteceu. Então, o que faz, Laura, um homem achar que tem direito sobre o corpo e vida de uma mulher? Esse é um questionamento que nós ainda precisamos trazer diariamente à tona, debater para que mais e mais mulheres se conscientizem das escolhas que fazem, dos direitos que têm, do que querem para suas vidas e para que as outras pessoas também vejam isso, porque não é só essa mulher, muitas vezes a família da mulher tem uma visão diferente sobre essa questão do domínio do homem, né? Porque a mulher boa, vista pela sociedade, é uma mulher submissa, uma mulher que ela cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos. Uma boa mulher, ela muda um homem. E nessa visão dessa mulher que tem que salvar um homem, que ela é um apoio e ela é tudo para esse homem, nós não colocamos os dois no mesmo nível. Casamento, relacionamento, sempre os dois do mesmo tamanho, né? Não é uma relação onde uma mulher tem que salvar um homem, ou ela tem que ajudar esse homem a mudar. Então não, né? Nós precisamos buscar cada vez mais um entendimento de que nós precisamos ter relações saudáveis, relações que são emocionalmente boas, que fazem bem, e não relações que a pessoa vai do céu ao inferno no mesmo dia. Rosângela, te ouvindo falar dessa forma, lembro que há pouco eu li um livro que foi escrito em 1980, mais ou menos, onde era normal a mulher ficar em casa, cuidando da casa e tudo mais, e o homem chegar, tipo, meia-noite, 1h, 2h da manhã, dizendo que tá tudo certo, mas se sabia que esse homem estava em bares, estava em outros locais, e a mulher era obrigada a estar em casa. Isso eu tô falando numa certa situação, porque nem sempre em todas as famílias isso aconteceu, por óbvio. Agora, essa mulher se reportou dizendo, poxa, meu marido não tá em casa, não tá vindo pra casa, eu tô triste, eu tô precisando de atenção, eu tô precisando... Não, mas peraí. E aí a pessoa descobre traição, descobre outras situações e diz, não, peraí, tu é mulher, tu tem que ajudar ele a sair disso. Tu tem que entender que o homem é complicado, porque ele tem mais desejos. Então, se ele sair com outras mulheres, tá tudo bem. Tu tem que saber se colocar, se portar e ser... Aí eu digo, 1980. E agora eu ouço a Rosângela falando isso. O quanto é importante, e voltando ao que colocamos no início, a questão de ainda se falar, 2021 ainda se falar sobre direitos iguais, sobre combinados, sobre assim, não é o que o homem tem mais desejos, porque a mulher não pode ter mais desejos também. Então, é uma situação muito complicada, e tirar esse peso, essa carga de cima dessas mulheres. E isso se vê, falo, que mulheres que hoje são independentes e, por graça de Deus, souberam escolher pessoas que possam entender essa independência e tá tudo certo, sabe-se que existem ainda muitos homens sendo criados por famílias e dizendo, não, esse é o filho da casa, esse é o cara que vai levar o nome da família, esse é o cara isso. E por vezes esses homens acabam sentindo um peso e dizer, tudo que eu tiver é meu, inclusive a minha esposa, né? Do tipo,
eu tenho poder sobre isso. Laura, eu gostaria de fazer um adendo nesse ponto que tu falaste sobre o marido possuir, né, esse direito sobre a mulher. É engraçado pensarmos hoje em dia que no tempo do Brasil colônia, a lei que regia o ordenamento, ela tinha um artigo em que constava que era direito do homem matar sua esposa em caso de cometimento de adultério. Assim como era direito do homem matar o respectivo amante caso ele fosse mais pobre que ele. Isso consta nas ordenações filipinas. Ao pesquisar sobre a questão da tese da legítima defesa da honra, eu, enfim, li alguns artigos, né, porque não é uma informação que eu aprendi na faculdade, por exemplo. Claro. Mas é sabido que mesmo a legislação, ela teve sempre esse viés machista, e ir vencendo essas barreiras foram conquistas das próprias mulheres, que sim, surgiram, que apareceram, que começaram a questionar aquele status quo, em que elas eram submissas, elas eram tidas como propriedade do homem, e como vocês estavam falando, elas tinham que ficar em casa, a obrigação da mulher era cuidar dos filhos, né? Até tempo atrás não existia a instituição do divórcio, o instituto do divórcio. Então, a mulher, existia o desquite, né? A mulher desquitada, mas não se falava do homem desquitado. O homem podia seguir sua vida. Uma mulher, eventualmente desquitada, ela já era tida pela sociedade como não mais a mulher ideal, não é mesmo? Aquela mulher já tinha passado por outras coisas, não dignas, bem dizer. E é nesses termos que, pesquisando, a gente vai vendo o quanto foi conquistado. E claro, não foi fácil chegarmos a esse patamar de estarmos aqui numa roda de conversa composto por apenas mulheres, debatendo sobre os nossos direitos, sobre as nossas conquistas e reiterando a necessidade de reafirmarmos cada vez mais os nossos direitos. Ângela, e inclusive falando, e é o que se entende, que desde sempre, como tu colocaste, tem o viés mais machista dentro de toda a legislação. Pensamos, Brasil colônia, e todas essas colocações que são absurdas, mas que até hoje reverberam. Com certeza. Exatamente na questão da tese da legítima defesa da honra. Sim. Ela tem suas raízes. Né? Se reverbera até hoje é porque teve uma raiz forte plantada. Né? Que nós estamos discutindo em pleno 2021 o porquê de não podermos usar essa tese, o porquê da inconstitucionalidade, da incongruência com a nossa Constituição Federal, que prevê a igualdade entre as pessoas, que prevê a dignidade da pessoa humana, principalmente a dignidade da mulher vítima de um feminicídio, né? Então, são vários fatores muito relevantes, mas que foram plantados lá atrás e que estamos aqui lutando, né? Para que sejam superados definitivamente. E dentro disso, a importância de falar sempre. Exato. E chamar a atenção para todo o nosso... para esse papo que é tão importante. E dizer de novo isso? Sim, de novo, porque se percebe que no Brasil colônia, até hoje, ainda existem questões que não foram sanadas. Então, quer dizer, sim, ainda precisa se falar, ainda precisa se chamar a atenção para isso. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com esse papo. E também, quem quiser fazer alguma colocação aí nas nossas lives, pode fazer, que a gente vai estar lendo, vou estar podendo colocar também aqui na mesa para que as meninas possam conversar. Então, muito obrigada e a seguir nós retornamos. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço.
amplo com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Estamos voltando com o programa Algo a Mais dessa quarta-feira, as quartas do sofá, sempre trazendo assuntos de relacionamento, empoderamento da mulher, né? Eu falo por muitas vezes que empoderar já assim, parece a palavra, né? Porque justamente, ai, Laura, cortou o cabelo, tá empoderada. Não, tô empoderada porque eu tento estudar, porque eu tento evoluir, né? Então eu digo, é esse o lado. Mas a gente sabe o quanto precisamos sim falar e a mulher precisa realmente estar à frente, saber conhecer e se posicionar. E a partir disso a vida se torna muito mais tranquila, porque ela vai ser dona das suas escolhas também. E por isso o assunto hoje, a tese da legítima defesa da honra. E agora eu vou fazer a citação aqui de um caso que aconteceu essa semana. Estou pegando notícia diretamente da 0 Hora, certo? Que é: mulher pede socorro para a rádio durante entrevista de delegado e marido é preso em Bom Jesus. Pessoal, entende-se que, como falamos antes, precisa se falar, mas isso acontece todo dia. Isso pode estar acontecendo com o vizinho, na casa do vizinho, pode estar acontecendo dentro da tua cidade e tá tudo certo, parece. Só que são situações como essa que a pessoa ela ouve o delegado na rádio e entra em contato dizendo: eu estou em cárcere privado, estou aqui ouvindo a rádio, estou pedindo socorro. E disse que na mesma hora o pessoal já mandou a polícia para lá e tudo certo. Gente, partindo dessa situação, Rosângela, como entendemos que as mulheres ainda acabam sofrendo, estando nessa situação, ou mesmo se colocando em situações como esta? Laura, existe toda uma construção do relacionamento homem e mulher e da ideia e idealização do relacionamento. Então, vamos... Só fazendo um adendo, a mulher não é culpada que isso aconteça. Nunca. Pelo amor de Deus, ninguém quer estar em cárcere privado, mas são situações que acabam levando a esse entendimento de
poxa, ela chegou a tal ponto, chegaram a tal ponto com ela porque talvez houve, só para fazer um adendo nessa situação. E aí imagine numa idealização de relacionamento onde eu vou construindo todas as minhas crenças com base no que eu vi os meus pais viverem, e aí muitas vezes essa mulher já veio de um lar onde o pai era abusivo, onde o pai era alcoólatra, onde o pai batia na mãe. Imagine, para ela isso é uma coisa normal. E eu vejo muitos clientes falando assim, Rô, mas esse que eu tenho hoje é melhor do que eu tinha antes. O de antes era pior. Então, esse, pelo menos, não faz do jeito que o outro fazia. Então, é uma construção, é uma idealização romântica de que a partir do momento que nós temos amor, nós podemos mudar. E não é bem assim. E aí, muitas vezes, essa mulher fica a vida inteira, entendam a vida inteira como um tempo muito longo, tentando fazer um movimento para salvar esse parceiro. Não, ele vai mudar a partir de agora. E o ciclo da violência, ele não é só agressão. Isso precisa ficar muito claro. Essa mulher vai entrando numa relação, então imaginem crenças que ela já tem de baixa autoestima, de insegurança, muitas vezes um lar onde ela não foi vista, um lar onde ela viu a mãe apanhando do pai, um lar onde ela viu um pai alcoólatra. Então, existe uma história por trás disso. A pessoa não escolhe isso de forma consciente para ela, mas nós temos o inconsciente que é mais forte. Então, a partir do momento que eu tenho toda uma construção desestruturada e eu tenho uma visão que às vezes é de que eu não tenho valor, e eu vou pra vida e encontro alguém e me envolvo emocionalmente, a pessoa não chega na minha vida me batendo. Não é assim que acontece. Existe um primeiro momento, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas os sinais sutis estão sempre ali. Então existe sempre uma questão de poder envolvida, de tirar essa mulher do seu círculo de amigos, de perto da família, de ir oprimindo essa mulher. A saia que tá muito curta, a risada que tá muito alta, os amigos que não são boa companhia, e essa mulher vai ficando, né? Cada vez com a autoestima mais baixa, cada vez mais pressionada, e ela vai se anulando. Então, primeiro é uma desconstrução dessa mulher, da visão que ela tem, ou uma piora da visão que ela tem, e chega num momento que essa mulher às vezes não tem mais forças. Essa mulher se vê sozinha, não vê para quem pedir ajuda, e aí ela escuta constantemente, ninguém vai te amar como eu te amo, ninguém vai fazer por você o que eu faço por você, e muitas vezes ela se sente culpada. Então existe o período da tensão, que é aquele período em que ela fica tentando de todas as formas pisar em ovos, como se diz, para não ter atrito com o parceiro, para não ter a briga com o parceiro. Então esse momento de tensão ele vai se intensificando até que chega o momento da agressão, seja uma agressão física, seja uma agressão verbal, e aí muitas vezes essa mulher pede socorro para alguém, pede ajuda, ou às vezes fala para o companheiro, eu vou embora, eu não quero mais essa relação, só que depois vem o arrependimento, então esse homem vem, ele implora, ele pede, ele diz que vai procurar ajuda, e tem a fase lua de mel, em que tudo fica lindo, em que agora as coisas vão ser diferentes. E esse ciclo, ele pode, não tem um tempo exato. E às vezes são meses que a relação fica boa, aparentemente boa, até que a tensão começa de novo. Então é um ciclo da violência que vai se repetindo de forma constante, até que muitas vezes acaba no feminicídio. E Rosângela, pensando que por muitas vezes essas pessoas acabaram sendo criadas num ambiente mais machista, o pai tinha a voz principal, a mãe tinha que ouvir o que o pai estava falando, e assim, e algo que não dá para tirar a razão dessas famílias, porque antes disso também era assim. Então todo mundo foi crescendo e entendendo essa questão. Agora, pode-se dizer que hoje todo mundo seria normal procurar talvez uma terapia para um entendimento melhor da vida? E pensando numa mulher, será que as mulheres que hoje crescem e entendem que por vezes situações que passaram nas suas famílias não eram talvez de acordo ou de acordo com o entendimento dela, será que para ajudar a essa modificação nela, para que ela possa buscar novos horizontes e partindo disso um novo companheiro, uma terapia, ela pode estar ajudando, auxiliando a quebrar talvez alguns tabus, algumas coisas que de sempre foram levadas como certas? Sim, Laura, eu acredito que a terapia é toda forma de autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente tem autoconhecimento, a gente tem poder.
A falta do me conhecer e de conhecer as coisas, muitas vezes faz com que eu fique em um buraco. E a gente não tendo esse conhecimento, acaba indo em busca de algo que aparentemente é o nosso mundo normal. Então imagine, Laura, eu nesse momento estou atendendo uma situação que é a terceira relação que ela sai que era uma relação abusiva e tóxica. E é uma mulher de classe média alta. Então é uma mulher que sempre teve todo o conhecimento ao seu dispor, mas ela vem de uma casa onde a mãe viveu uma situação parecida. Então a construção dela de relacionamento é uma construção em que ela se vê sempre como menor e aquele papel da super-heroína, né? De salvar, ajudar, porque esse homem chora, esse homem implora, esse homem faz promessas e ela e elas, né, as mulheres que se colocam nessa posição, acreditam. A mulher não é a culpada por dar mais uma chance, ela não é a culpada e a errada por ter uma construção de que relacionamentos doentes são relacionamentos bons. Então, Laura, eu acredito que toda mulher pode buscar e deve buscar e deveria buscar autoconhecimento de alguma forma. Existem várias linhas terapêuticas, existem vários trabalhos, existem psicólogos que são especializados, por exemplo, só na questão de relações abusivas e tóxicas, é buscar ajuda de alguma forma. Eu não atendo, por exemplo, uma pessoa que está em um processo de dor muito profundo, vivendo uma relação abusiva. Nesse caso, eu encaminho para uma psicóloga parceira que faz um primeiro atendimento por um tempo e depois ela vem fazer um trabalho comigo que é com foco no comportamento e na desconstrução de todas essas ideias que essa mulher foi fazendo a construção ao longo da vida e um novo posicionamento de entender, opa, eu não tenho que ter um relacionamento que eu tenho que salvar o meu marido a todo momento, eu não tenho que ter um relacionamento que eu me sinto constantemente pressionada e que eu sinto medo. E Rosângela, porque essas informações, por vezes, elas são involuntárias, digamos que a pessoa sabe o que é o correto, mas ela age de uma forma diferente não querendo. Então, talvez o entendimento, uma terapia faça abrir aquela parte que a pessoa não entende que é o inconsciente dela mandando fazer ou escolhendo. Até porque o invisível molda o visível, que a gente vê muito pouco. Então, eu vejo essa mulher que vive uma relação e apanha, tá? Ela apanhou e aí ela foi lá e retirou a queixa. Ou ela foi lá e aceitou de novo o agressor na casa dela. Mas não tem vergonha na cara. Onde é que já se viu? Não, mas existe toda uma história por trás disso. Não vamos culpar essa mulher. Vamos entender a história dessa mulher. A história de um indivíduo explica porque as coisas estão sendo como estão sendo. Então, não vamos nesse momento colocar a mulher na fogueira e dizer, você é culpada. Se você não estivesse com ele, você está aceitando apanhar. Então, não reclame. Não é assim, né? Existe uma construção. E, Laura, nós temos um papel importante. Sabe por quê? Você é mãe de uma menina. Eu sou mãe de uma menina também. A nova geração, que bom se daqui 20, 30 anos elas estiverem debatendo esse assunto de uma forma diferente, já com vários pontos de evolução. Então, que a sociedade, mais e mais, abandone essa visão machista da mulher que não tem direito, da mulher que precisa salvar o homem, de que a boa mulher, porque a sociedade divide as mulheres para casar e as mulheres para fazer outras coisas. E isso aqui, essa visão é doentia. Essa visão é doentia. Toda mulher é boa para tudo, para o que ela quiser. E a partir do momento que o que eu acredito que para quem está em casa é muito importante, é uma frase para repetir todos os dias, um mantra. Relacionamento precisa ser bom. Se as pessoas conseguirem entender essa visão de relacionamento precisa ser bom e mulher não precisa salvar homem, nós já temos uma evolução muito grande. Porque se está sendo ruim o relacionamento, é hora de ligar todos os alertas possíveis. E muitas vezes a mulher não tem consciência que está vivendo uma relação abusiva, porque não necessariamente ela está sendo agredida com murros, socos e pontapés, mas ela é beliscada, ela é queimada, ela é arranhada, ela é empurrada, ela é coagida. Então, é entender... Agredida por palavras, existe vezes, a violência psicológica, que é tão danosa quanto uma agressão física, existe a violência sexual. Então, a partir do momento que você pensa que uma mulher, às vezes, está vivendo isso dentro do casamento, que parece que não, mas não é porque a mulher casou que o marido tem direito sobre o corpo dela. E vendo tudo isso, trazendo tudo isso à tona, porque nós precisamos falar, olha essa história, esse fato, essa mulher...
ouvindo um programa, um delegado falando, né? E ela pede ajuda via WhatsApp, né? Envia uma mensagem contando o que está acontecendo. Os policiais vão até o local, descobrem que realmente era o que estava acontecendo, uma arma ilegal no local. E aí? A gente acha que é sempre muito distante da nossa família, da nossa casa, da nossa cidade. Mas não, provavelmente nesse momento muitas mulheres na nossa cidade estão passando por situações semelhantes, estão sendo agredidas. E eu acredito que um pouco de sororidade e empatia é importante nesse momento, porque nós somos muito peritos, às vezes, em julgar a mulher que se coloca numa posição de vulnerabilidade. Mas ela não faz isso por uma escolha consciente de viver a dor. É uma decisão, uma escolha muitas vezes inconsciente, e ela vai se colocando nessa situação. Porque imagina, Laura, se você conhecesse alguém, você não tem um vínculo ainda com a pessoa, e no segundo dia essa pessoa chega e bate em você. Você não tem um vínculo, você iria embora. Mas não é assim, é uma construção, é um enfraquecimento dessa autenticidade, dessa autoestima, um enfraquecimento dessa mulher enquanto indivíduo. Então tem momentos que essa mulher se sente culpada por tudo que está acontecendo, ela acha que ela é errada. E por achar isso, ela vai cada vez mais tentando se moldar ao que o parceiro espera, para que aqueles episódios da agressão terminem, para que aquele homem melhore, porque ele reforça isso, né? Se você não tivesse feito isso, isso aqui não estaria acontecendo. Não, peraí. Nada justifica uma agressão, nada justifica uma pessoa que diz que te ama te diminuir a ponto de você se sentir um lixo. Com certeza. E, Rô, então agora eu vou para as últimas palavras também da Ângela, porque, Ângela, entendemos que a passos de formiguinha estamos mudando as leis. Se pensa o melhor para o bem coletivo, não somente para o lado mais machista, né? Exato. Então, Ângela, como podemos pontuar essa evolução e dar força para quem está em casa e dizer, sim, a lei está do teu lado também? Então, Laura, tudo que foi trazido no programa de hoje, eu acredito ser importantíssimo. E que nem tu falaste, mais uma vez estamos aqui falando sobre isso. E mesmo assim as situações são corriqueiras, a gente observa no jornal, enfim, nas notícias, fatos como esses diários. Então, ao meu ver, é imprescindível a gente trazer sempre à tona esse assunto, uma vez que as violências contra a mulher, elas não são apenas físicas, que nem a Rô falou, são verbais, são psicológicas, são patrimoniais, é bem importante destacar. Às vezes uma mulher não consegue fugir desse ciclo da violência porque depende financeiramente do homem, porque tem filhos, enfim, é toda uma situação muito mais complexa do que simplesmente a gente chegar e falar, mas se não está bom, saia, né, desse relacionamento tóxico. Nada é tão simples assim. Então, o que, ao meu ver, existe de evolução é nós estarmos todo dia debatendo, os precedentes estão mudando, claramente a superação dessa tese da legítima defesa da honra é um grande precedente, é uma pauta que chegou ao Supremo e que foi ponderada, os argumentos dos votos dos ministros vale a pena conferir, porque nada é à toa, não é simplesmente a superação do precedente. Não, existem argumentos trazidos, existe um contraditório, uma ampla defesa em todo o processo, que nem eu falei no princípio. Existe o viés da plenitude da defesa do réu também, que é um argumento a ser ponderado em face da tese, né, superada, enfim. Mas os passinhos de formiga, enfim, as construções, elas são diárias. Precisamos estar aqui, precisamos estar atentas e vigilantes, as mulheres, no caso, né? Precisamos reiterar os nossos direitos, trazer para o pessoal de casa o apoio que existe, né? Existe uma legislação que apoia a mulher, que a protege, que em momento algum se sintam desprotegidas, apesar de a gente, por vezes, ver que nem sempre a lei é efetiva, existe todo um aparato estatal que está disponível. E, claro, estamos aqui, que nem a Rosângela falou, a empatia, a sororidade, é aqui no nosso trato diário, né, com as mulheres que conhecemos, as mulheres que nos pedem ajuda, independentemente de classe social, enfim. Essa situação do machismo, ela está sempre presente, né?
Então precisamos superar. E esses espaços são imprescindíveis para que essas construções sejam feitas e consolidadas. O legal é que a gente percebe que aos poucos, como as coisas vão mudando, é porque realmente as pessoas estão falando. Então Exato. alguém está ouvindo, né? Exatamente. Aos poucos as coisas elas vão mudando, sim, e a gente precisa levar para esse lado de que com muita força de vontade a gente se coloque no nosso lugar e possa assumir grandes formas de mudança, né? Fazer com que essa mudança aconteça. Então, meninas, muito obrigada. Mais um dia estar aqui levando uma informação de extrema importância. Sabemos que por vezes um assunto mais leve se torna algo mais tranquilo para papear. Isso é bom. Agora, temas como este precisam ser e exaltar uma questão de uma tese dessas que foi realmente abolida ali e não vai ser mais permitida. No caso, para estar absolvendo alguém simplesmente por causa da honra. A pessoa pode estar tirando a vida de alguém pela sua honra. Não, né, gente? Não, né? Então, meninas, Ângela, muito obrigada. Eu que agradeço. Rô, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Sempre bom estar aqui. Sempre bom. É isso aí. E obrigada a todos que nos acompanharam. Força aí, mulheres. Um abração a todos e até amanhã.